eu penso assim que foi um time formado já com quase todos das categorias de base, e por isso havia esse entrosamento, esse conjunto, né, entre eles, e pela versatilidade que cada um possuía, a parte técnica, que fez com que aquela equipe realmente motivada e inspirada sempre para ganhar, porque esse era o foco de todos os jogadores ali, por isso que se treinava com prazer para vencer, né? Então foi realmente uma das equipes mais vitoriosas assim e que encantou o futebol mundial sem dúvida alguma. Time fraco, né? Raul, Leandro Júnior, Moser, Marinho. Aí você pensa lá na frente, do meio para frente, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e aí o Lico, né? Era um time muito técnico, né, de recursos técnicos. Cada jogador eles poderiam variar as posições, né? Você vê que o Leandro depois foi parar de volante, de zagueiro, o Júnior a mesma coisa, né? E tinha esses dois zagueiros aí, Moser e Marinho, que eram dois monstros, né? Em recuperação, em cobertura, né? Aliado à experiência do Raul, que cantava o jogo todinho ali atrás, né? Que orientava pela sua experiência e a sua classe de jogar, né? Então, realmente Uhum. foi um time encantador. Esse Flamengo de 81, eu diria que foi um dos maiores times do futebol já montado no mundo até. Ah, e deixa eu te perguntar, Lico, te incomoda quando tentam comparar o time de 81 com o de 2019? Se me incomoda, não. Eu torço até para que eles realmente venham a ter o mesmo sucesso que nós tivemos, né? Eu penso que não se pode comparar uma época lá atrás que era, o futebol era bem diferente, as condições que nos eram dadas eram bem diferentes, né? E hoje tem mais facilidade de recuperação, de material, de melhor. Mas o jogador daquela época, se colocasse hoje o preparo físico que melhorou bastante, eles Uhum. ganhariam tudo de novo, né, cara? Porque a parte técnica é que interessa ao jogador de futebol. A parte física você adquire com o tempo, mas a parte técnica, isso é um dom seu, né? E todos aqueles jogadores, eles tinham a parte técnica bem maior e melhor do que todos esses jogadores de hoje, sem dúvida alguma. Uhum. Lico, você lembra da Elo, da Fox? Elo? Lembro, quando eu tive aí, sim, lembro. A Elô, dá um Tá abraço nos nela aí. assistindo aí, te mandando um abraço. Ah, legal, cara. Um abração para todos aí, vocês. É. Elo, o Arthur da Fox, também tá todo mundo assistindo aí. Seguinte, Oh, que Lico, beleza. Ah. para você, né? Qual era a sua maior qualidade como jogador, né? De que forma você contribuía para esse timaço com Zico, Tita, Andrade, Adílio, onde o Lico contribuía? Olha, cara, eu acho que foi na minha parte técnica, na minha parte coletiva, né, de querer sempre dar o meu melhor para a equipe e que as características minhas combinou perfeitamente com as características dos demais jogadores, né? Porque eu era um jogador que, tanto do lado direito como do lado esquerdo, eu procurava sempre é, fazer a leitura do jogo, sabe? Quando eu percebia que o Júnior estava atacando ou o Leandro, dependendo do lado que eu estava, eu não precisaria atacar, eu ficava um pouco mais para resguardar um pouco a subida de um ou de outro, porque eu sabia que eles eram tão bons na criatividade quanto eu, quanto qualquer um outro jogador daquele time, né? E que o nosso grande líder
e que era o Zico, era o cara que nós tínhamos que pegar essa bola, criar e tentar procurar para ele definir a jogada com o Nunes, entendeu? Que eram os dois jogadores que definiam as jogadas, né? Buscando o gol. Então nós todos fazíamos parte desse equilíbrio, né, da equipe para que a gente pudesse preencher o espaço do outro, entendeu? Sem alguém mandar, mas a gente todos faziam uma leitura muito boa do jogo, porque eram jogadores com QI muito elevado, e eu penso que eu entrei dentro desse patamar, como se diz, né, hoje, né? E então eu acho que a minha eficiência técnica e a minha visão de jogo, a minha habilidade, aliada a todas as habilidades de cada jogador daquela equipe, foi o que fez eu ser realmente um jogador eficiente para a equipe, como todos, cada um tinha que cumprir esse papel. Então, cada um cumpriu o seu papel da melhor maneira possível, pela sua técnica, pela sua versatilidade, pela sua mobilidade, pelo seu equilíbrio emocional. Então, todos jogadores que tinham uma gana muito grande de gostar de treinar, de gostar de vencer. Então, eram jogadores inspirados e motivados para isso. Esse foi o grande segredo daquele time do Flamengo, e deve ser de toda a equipe do futebol, para que se alcance sucesso, sem dúvida alguma. E assim, com esse aqui, Zico, você aprendeu o quê? O que ele te ensinou. O Moser comenta que o Zico não falou nada para ele. Ele só observava o Galinho treinando, cobrando as faltas, se dedicando, e aí ele cresceu dentro da equipe. O que o Zico te ensinou com palavras ou sem palavra? O Zico era um jogador, quando você tem um jogador dessa envergadura, desse tamanho, né? Dentro da sua equipe como liderança, que realmente mostre para você que o futebol é aquele momento ali, a sua profissão, você tem que amar, você tem que gostar, você tem que se dedicar, né? Você tem que ser determinante para poder vencer. Ele passava tudo isso, entendeu? Ele, pelo nome que ele já tinha alcançado, ele era um exemplo de jogador que treinava, né, para ter cada vez mais sucesso, e que isso passava para todos nós, né? Então, era um jogador que, quando estava ganhando de 2 ou 3, ele queria fazer o quarto, o quinto gol para matar o adversário e querer ser o melhor, né, na carreira dele como melhor jogador naquele momento. Então, são lições assim que você percebe num jogador quando ele tem essa postura de liderança, e que é o primeiro a chegar no treinamento, é o último a sair. Então, você tem que seguir, cara. Então, esse foi, eu acho que o grande, vou dizer assim, o que ele pode ter passado para todos nós, né, como jogador, foi essa eficiência dele, né, de ser esse jogador que foi. Compreendi, deu uma frisada aí, mas estou entendendo o que você falou ali. A dedicação do Zico, a superação dele, né? Que levava também a equipe, que inspirava a equipe a ser vencedora. Voltou. Aliás, está muito legal esse cômodo aí da sua casa, hein? Vários troféus. Aqui é a minha sala de troféus. Aqui eu tenho as camisetas aí que eu ganho recebo de homenagem aí da diretoria, do Sandro Rídio, de alguns amigos, de algumas embaixadas, né? Aqui tem alguns gols aí que eu fiz 2 gols nessa arte aqui desse quadro que foi contra o Fluminense. O terceiro gol que eu fiz no Maracanã, que foi um dos gols mais bonitos na minha carreira.
o outro contra o Como São foi Paulo esse naquele. gol, Lico? Como foi esse gol aí contra o Fluminense? Esse gol foi uma jogada bem criada, assim, na saída de bola do Raul com o Figueiredo, falecido Figueiredo. Aí depois veio Uhum. para mim, veio para o Tita tocou para o Adílio tocou para mim, eu toquei para o Tita tocou para o Zico tocou para mim, eu toquei para o Adílio tocou para mim, e aí eu fiz uma jogada em cima do Edinho, e na saída do Paulo Vitor eu toquei por cima dele, fazendo um gol meio sem ângulo, um gol com muita categoria, eu diria, gol realmente digno de Maracanã, né? Então foi um gol assim Quer que eu dizer, tenho. você passou pelo Edinho e meio que tocou por cima do Paulo Vitor. Isso, na saída do Paulo Só Vitor. jogador ruim, hein? Só jogador ruim. É, naquela época, por isso que eu digo, não tem comparação, né? Porque todos os times daquela época eram times com muita qualidade técnica, né? Em cada equipe você encontrava 4, 5 jogadores nível de seleção brasileira, né? Na verdade. E hoje os times não têm essa qualidade técnica, né? Que me desculpem, mas a qualidade técnica hoje do futebol ela está muito abaixo daquele nível que era na nossa época, né? Então fica mais fácil até de você, com a equipe bem montada, com um grupo de jogadores qualificados, né? Tecnicamente, você ser superior a todas elas, né? Mas naquela nossa época, não, você tinha que enfrentar um São Paulo que era igual a você, você tinha que enfrentar um Grêmio que era igual a você enfrentava um Botafogo que era igual a você, um Vasco que era igual a você, um Fluminense que era igual ao seu time, e você tinha que passar por todos eles para ser campeão, entendeu? Então, acho que era bem mais difícil você ser campeão naquela época do que hoje. Uhum. Gente, faz as perguntas aí para o Lico também. Vai no coraçãozinho lá, ó, clica lá para engajar mais pessoas para assistir essa live histórica com o Lico. Que, aliás, falando, né, desses timaços do final dos anos 70 e dos anos 80. Isso é muito importante. Lico, você falou de qualidade técnica. Você acha que o único time que poderia bater de frente com esses dos anos 80 é o Flamengo? O Flamengo atual? Não, eu acho que pela qualidade técnica, eu acho que não tem nenhum time, não, capaz de enfrentar aquele Flamengo de 81. Nem o Flamengo atual? Não, não, chega não. O Flamengo atual é bom, é um time muito bom. O Jesus, eu acho que quando chegou, ele reuniu um grupo de jogadores qualificados, né? Veio alguns jogadores experientes da Europa, deu uma qualidade boa na equipe, mas as equipes adversárias eram também bem mais fracas, né? Do que na nossa época, né? Então o Flamengo se superou em cima de todos eles, né? Jogou fácil, criava muitas situações de gol. Os times adversários não tinham, não tinha tanta qualidade técnica para enfrentar de igual. O Flamengo foi superior. Quando ele pegou alguns times mais consistentes, como foi o River Plate, já passou uma certa dificuldade, venceu lá em 2 erros né, do time, do zagueiro, e a infelicidade do treinador ter tirado também os 2 jogadores dele. Então, o Flamengo ele foi um time melhor que todos eles, realmente mereceu. Jogou um futebol agressivo, um futebol que a gente não estava acostumado a jogar, a assistir, né? Então, ele implantou ali um sistema de jogo em busca do gol, onde todos os jogadores participavam. Foi muito bom para nós ver uma eficiência assim num time do Flamengo, que há tanto tempo não se via um futebol tão brilhante, né? Mas em comparar com aquele time, não, ainda falta um pouco ainda. Falta, né? Falta, né? E isso que eu queria Falta, saber de você. Mas digamos falta muito. assim, Flamengo de 81, e aí aquele Flamengo
pelo menos disputar com outro nome, lá Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, aquele Flamengo disputava com algum outro time dos anos 80, sem ser o Flamengo de 81, o Flamengo de 2019, 2020, né? Aí Não, ele poderia disputar. Disputava, só que eu não sei se ele ia ter essa mesma facilidade de vencer como venceu os adversários agora, que eram muito fracos, muito abaixo do nível de Botafogo, do nível de Vasco, do nível de Fluminense, de nível de São Paulo. Naquela época, todos esses times eram bem melhores do que os times atuais de hoje, sem dúvida alguma. Essa comparação, por isso não dá para você fazer uma comparação desse time atual do Flamengo. Entendeu? Ele é um time melhor que todos eles pelo grupo formado, pela qualidade dos jogadores. Mas também porque os adversários são um pouco bem abaixo de uma qualidade técnica, entendeu? Hoje o futebol ele tá mais para se defender do que para atacar. Naquela nossa época, todo time ele era treinado para atacar, para fazer gol no adversário. Então ia depender muito da criatividade, da imaginação, da qualidade de cada jogador, né? Aliado à eficiência, à parte tática, tudo bem. Mas os jogadores eram todos muito mais superiores do que hoje. Você vê hoje, você não encontra nesse time atual do Flamengo jogadores de qualidade como Moser e Marinho na defesa. Você não tem. Entendi. Em time nenhum tem a qualidade desses dois jogadores, né? Sem falar nos outros que eram jogadores mais de movimentação, de habilidade. Eu estou falando de defesa, né? Então, hoje, no futebol brasileiro, só para a gente simplificar, no futebol brasileiro, hoje, na própria seleção brasileira, não tem dois jogadores igual a Moser e Marinho. Sem contar com o Leandro, não estou falando de Leandro, não estou falando de Júnior. Desses dois jogadores. Sim, você fica tonto, né, se escalar esse time. Raul, Leandro, Moser, Marinho, Júnior, Andrade, Adílio, Tita, Zico e Lico. Olha só, já era um time organizadíssimo taticamente, e o Nunes na frente. Até na formação, quando você fala o nome dos jogadores, a sintonia é perfeita, né, cara? Ela combina, né? Você não tem exatamente ponta nesse time. Você não era ponta de origem. Você não, se transformou num ponta, exatamente. E eu acho que tinha uma qualidade muito boa, que era o chute a gol também, né? Todos resolviam a situação do jogo, né? Quando o Zico estava bem marcado, aí vinha a qualidade do Lico, do Tita, do Adílio, do Andrade, né? Do Júnior, do Leandro. Todo mundo tinha em si a confiança de resolver a parada, entendeu? Nós jogávamos em função de um craque que era o Zico, né? Que definia como ninguém as jogadas e que era realmente o grande jogador do momento. Mas muitas vezes ele em certos momentos dos jogos, ele bem marcado, ele falava para eu ou Adílio nós criarmos uma situação de uma falta. E a confiança em nós era tanta de a gente cavar essa falta, porque a gente tinha uma quase que certeza que ele ia guardar essa bola lá dentro do gol, entendeu? Sim. Então tudo isso aí você já tinha na sua cabeça, né, determinada para poder, dentro de campo, usar, né, no momento certo, né? Então, fala, Lico, fala, conclui. Então era assim, eu acho que o time todo ele criava situações e aquele que tivesse no momento certo de finalizava com maestria, né? Porque era um time muito voltado para vencer. Então, todos ali, eu acho que tinham uma capacidade
técnica de ser titular, porque se não fosse bom, eu acho que o grupo não deixaria entrar. Sim. Atrapalhar, não. Eu estou aqui com um dos maiores craques da história do Flamengo, Lico, do Flamengo de 81, titular. Tá bom? Ó, vamos clicando aí no coraçãozinho. E o seguinte, Lico, o Francisco pediu para perguntar sobre o 6-0 no Botafogo. Eu ia te perguntar lá atrás, quando você falou do Zico, que tem a história do Zico, Zico louco para devolver o 6-0, aquele gol do É, Jairzinho de calcanhar de letra, né? E ficou na memória do Zico, Zico no vestiário, ó, gente, eu quero 6-0. Conta essa história aí. eu não sabia da história, na verdade, né? Naquele jogo, eu entrei como titular da equipe depois do jogo contra o Campo Grande, lá em Ítalo Del Cima, onde o Flamengo estava perdendo de 1-0, e eu entrei, faltava 25 minutos, eu dei o passe numa jogada para o Tita fazer o gol, e fiz o gol na vitória de 2-1 de meia bicicleta, né? E aí Só isso, só isso. é, no outro jogo foi esse contra o Botafogo, foi no domingo, e que o Paulo me escalou como titular da equipe, né, na ponta direita. Então, quando nós fizemos 4-0 no primeiro tempo, é que no vestiário eu fiquei sabendo, porque o Zico estava bem assim entusiasmado para fazer mais os seis para nós devolver, e eu não entendia o porquê. É que eu fiquei sabendo da história dos 6-0 que o Flamengo tinha tomado há uma época atrás, e que tinha uma faixa lá na entrada do túnel que pegava muito no pé de todo mundo, né? Então aquele era o dia de dar o troco. Realmente, os 4-0 no primeiro tempo te levou a torcida e a todos os jogadores que fizeram parte daquela derrota, de dar o troco naquele jogo ali, porque já estávamos ganhando de 4-0, fazia mais 2 gols, pronto, já tinha resolvido a parada, né? Mas custou a sair, Uhum. cara. E por destino do futebol,